boa tarde. Estamos aqui hoje em entrevista com o Ciro, que honra estar aqui. E estou aqui também com o Fábio, que vai me ajudar a conduzir a entrevista. Fala galera, sou o Fábio, uma honra estar aqui com o Ciro, né? Um prazer entrevistá-lo e é isso, vamos falar um pouco sobre a ascensão dos atletas estrangeiros aqui no futebol brasileiro, né? E é uma honra ter o Ciro aqui conosco, o jornalista da ESPN. Se apresenta um pouco pro pessoal aí, Ciro. Pessoal, primeiramente obrigado pelo convite, a honra é minha participar com vocês aqui, apesar de há pouco tempo estar formado, mas é legal voltar para a faculdade, enfim, e estar do outro lado agora das entrevistas, né? Até pouco tempo eu que estava no lugar de vocês aqui conduzindo. Eu trabalho na ESPN há 4 anos, sou editor, mas fiz bastante carreira, principalmente em jornal impresso, né? Eu sou formado em jornalismo pela Federal do Paraná e depois me fixei aqui em São Paulo, já estou há quase 15 anos aqui na capital paulista. Comecei trabalhando primeiramente no Paraná, no jornal Gazeta do Povo, depois eu vim para cá, trabalhei no Estadão durante quase 10 anos, onde fiz bastante cobertura esportiva, cobri 2 Copas do Mundo, cobri uma Olimpíada, cobri outros eventos, times de futebol, corridas de Fórmula 1, enfim. E desde 2021 fui para a ESPN, onde trabalho como editor na TV do Sport Center, que é um dos principais programas da emissora. E continuo sempre com esporte, sempre acompanhando e sempre gostando de oportunidades também de debater o futebol, de debater outras vertentes do futebol, que às vezes no dia a dia, a correria, a gente não tem oportunidade, mas aqui é um espaço muito interessante para isso. Sim. Bom, essa questão dos atletas estrangeiros, a gente pode ver que desde o início do século XXI ela vem cada vez tendo uma crescente, né? Onde ao longo dos anos cada vez mais jogadores estrangeiros vêm vindo para o país, principalmente atletas da América do Sul, né? Que a gente vê que os jogadores do futebol brasileiro têm se tornado cada vez mais caros, é mais raro uma transferência de um atleta de um clube brasileiro para outro, então os clubes acabam buscando por mercados alternativos, o argentino, o uruguaio, o paraguaio, entre outros da América do Sul. Sim, com certeza. E é interessante a gente pegar a questão de estrangeiro no futebol brasileiro, que é algo relativamente velho até. Se você pegar, que o futebol chegou no Brasil graças a estrangeiros, a gente teve nos anos 20, anos 30, até se pegar o próprio Charles Miller, que foi o precursor do futebol, que São Paulo era inglês, né? Mas se acentuou muito nos últimos anos, porque eu acho que o futebol brasileiro melhorou uma questão que é de monitorar os mercados vizinhos. O futebol brasileiro cresceu muito, né? Acho que o efeito da Copa do Mundo de 2014 acho que mexeu bastante com a parte econômica do futebol, porque os times hoje têm muito mais dinheiro que os rivais sul-americanos. Tanto é que a gente até brinca que às vezes a Copa Libertadores virou... Os principais rivais são os próprios brasileiros, né? A gente sempre brinca, olha, quem que você quer pegar no mata-mata das oitavas? Você quer pegar tal time brasileiro ou um time estrangeiro? Eu sempre prefiro pegar um time estrangeiro, porque eu acho que o time brasileiro iguala muitas forças, enfim. E com relação à parte econômica, os brasileiros aprenderam mais a aumentar as receitas. Até se você pegar, eu acabei de citar aqui o futebol brasileiro, enfim, vou pegar um exemplo da Copa do Brasil. Antigamente você via muitas zebras ganhando a Copa do Brasil, entre outros fatores, porque os times grandes estavam mais quebrados também financeiramente. Era muito comum salário atrasado, ações na justiça, um monte de problemas. Agora os times começaram a levar mais a sério, eu diria, está longe do normal, longe do ideal, claro, mas levar mais a sério questões de equilíbrio financeiro, de fair play financeiro, que a gente acaba também valorizando e se discutindo muito. Isso se reflete também nas contratações. O futebol brasileiro às vezes contrata jogadores que falam, nossa, mas da onde que veio esse cara? Por exemplo, vou citar o exemplo do Flamengo, que trouxe o Arrascaeta, que jogava no Defensor do Uruguai, ele foi semifinalista da Libertadores com o time em 2014, mas pensa, talvez seria um perfil de reforço que anos atrás escaparia. Sairia do Defensor, mas talvez ia bater no River Plate, que é mais fácil, e o River Plate iria estourar e ia para a Europa. E você pode ver que o próprio caso do Arrascaeta é isso. Os times brasileiros, além de conseguir contratar jogadores estrangeiros, têm conseguido ser atraentes para esses estrangeiros continuarem aqui. O futebol brasileiro mudou um pouco esse patamar de não ser só exportador, mas de ser o importador também, de trazer esses jogadores grandes de países vizinhos. Sim. Nesse sentido, os atletas estrangeiros, eles vêm para cá buscando até mais visibilidade, né? Eles chegam aqui, o Arrascaeta, por exemplo, o Piquerez, o Vinha, quando chegou ao Palmeiras, chegaram aqui, começaram a jogar muita bola e foram vistos pela seleção, ficaram um bom tempo assim, né? O Arrascaeta ficou mais, o Vinha saiu relativamente cedo do Palmeiras, mas a gente tem o Piquerez que está até agora, chegou em 2021, se eu não me engano, né? O John Arias, que chegou tem um tempo relativo titular no da seleção. Sim. É interessante esse ponto, porque às vezes a gente sempre discute quando tem convocação da seleção, poxa, vai convocar um jogador do futebol brasileiro ou vai convocar um jogador que joga na Premier League, que joga na La Liga? Para os países vizinhos a gente vê que o futebol brasileiro, para eles,
é interessante. Então, se a gente pegar em julho, tivemos a Copa América, ficou até aquele embate, o meio de campo do Brasil da Premier League e o meio de campo do Uruguai, do Brasileirão, e o Uruguai acabou levando a melhor. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano agora viu o Brasil como uma referência técnica, financeira. Isso se reflete, você pega às vezes, até mesmo a seleção argentina convocou o Thiago Almada recentemente, que é um jogador que ano passado estava no Botafogo, fez um grande Brasileirão, fez uma grande Libertadores. Então assim, o Brasil é uma vitrine da América do Sul para todos os sentidos, para vários mercados do exterior, tanto também para as próprias seleções. Trazendo isso para o campo, né? A gente vê jogadores que chegam aqui, até relacionando com a questão do calendário, né? Se eu não me engano foi o Christian Oliveira que chegou no Grêmio, ele deu uma entrevista e disse que um dos fatores que animou ele para vir para o futebol brasileiro foi a quantidade de jogos, né? Eles enxergam isso como uma oportunidade de se destacar, de mostrar o seu futebol, de aproveitar ainda mais, né? Eles querem jogar. E trazendo essa questão da adaptação para os campos mesmo, a gente vê jogadores que chegam aqui e demoram para engrenar, né? Eles sentem a questão não só fora do campo, mas como dentro do campo. Eu posso citar o Jai, por exemplo. Chegou aqui no meio do ano passado, demorou para jogar. Esse ano ele ficou cerca de 2 meses sem atuar pelo Campeonato Paulista. E com as lesões de Mike e Marcos Rocha, ele chegou agora e está dominando a lateral direita do Palmeiras, por exemplo. Então, tem muitos outros jogadores que passam por isso. E é interessante a gente analisar todo esse contexto, né? Sim, e é interessante essa parte que você comentou do calendário. Lá na ESPN, como a gente transmite a Libertadores, a gente sempre gosta de fazer um comparativo de quantos jogos o time brasileiro fez e quantos jogos o adversário do brasileiro fez na temporada. Às vezes o time fica 10 dias sem jogar no campeonato equatoriano, uruguaio. Então, se você pegar, às vezes, ao longo de uma temporada, o futebol brasileiro às vezes faz 70 jogos, o time fez 40 e pouco. Foi muito emblemático ano passado, quando teve a primeira edição da Copa Intercontinental, teve Botafogo e Pachuca, que o Botafogo perdeu nas quartas de final ali. O Botafogo chegava basicamente com 80 jogos na temporada, os mexicanos tinham feito 40 e poucos, estavam um mês sem jogar. Então, assim, por ter mais jogos, se torna também interessante para o jogador para ter ritmo de jogo. E você falou dessa questão de adaptação, cada lugar tem sua forma de jogar, sua forma tática, e no Brasil é muito maluco porque tem muita viagem. Sim. Se você pega o Campeonato Argentino, quase todos os times estão ali em Buenos Aires, viaja quando muito para Córdoba, para Rosário, que são cidades próximas. O Campeonato Uruguaio, tirando o Cerro Largo, que é mais distante, é tudo ali em Montevidéu. Acho que, sei lá, o jogador nem viaja praticamente. Então no futebol brasileiro, às vezes você sai de São Paulo, você joga em Caxias do Sul no domingo, quinta-feira você está em Fortaleza. Mergulhar nessa cultura do futebol brasileiro é uma questão muito mais densa do que, como o Vitor falou, só vir aqui, pegar a camisa e jogar. Tem que entender tudo isso, essa questão tática, às vezes é adaptação mesmo. Igual o exemplo do GI foi perfeito, assim, porque não é só chegar e jogar, às vezes tem que entender o quanto que os jogadores daquele clube são importantes, são renomados, são líderes daquele elenco, e o treinador é um cara que, além de tudo, ele lê também esse ambiente de saber, poxa, eu não posso mudar tanto, ou dar logo de cara a chance para esse cara, esperar um pouco, enfim, é uma questão mais complexa, mais ampla. Sim, sim. Bom, uma coisa legal que a gente está tendo nos últimos anos é de jogadores estrangeiros que têm um renome muito grande no futebol mundial vindo para o país. E a gente pode observar que, às vezes, algumas coisas que poderiam parecer loucuras, hoje em dia acabam se tornando reais. A gente teve o Memphis, que saiu direto do Atlético de Madrid e veio para o Corinthians, né? Ele, com toda certeza, teria mercado em outros clubes, talvez de menor expressão na Europa, ou até de primeiro escalão. A gente teve o Suárez, que acabou não saindo direto da Europa, veio do Nacional, mas, mesmo assim, é um craque de renome mundial. Então a gente pode pensar que, às vezes, esses jogadores que têm, às vezes, um pouco mais de idade, mas que são grandes no futebol mundial, podem acabar vindo parar no futebol brasileiro. Com certeza. E eu lembro bem quando o Seedorf talvez foi um dos primeiros, assim, estrangeiros, né? A gente teve o caso do Ronaldo em 2009, voltando para o Corinthians, mas brasileiro. Eu lembro quando o Seedorf veio para cá, caramba, o Seedorf, tudo era notícia dele. Não, o Seedorf fez tal coisa, o Seedorf pediu pro vestiário servir massa depois do treino, que não sei o quê. Então, assim, o futebol brasileiro consegue atrair esses caras financeiramente, e os clubes veem também que, às vezes, o marketing, a venda de camisas acaba ajudando a pagar o contrato desses caras. Vale a pena. Imagina só, a gente está falando do Memphis. Imagina só que interessante, o jogo do Corinthians sendo transmitido na Holanda, às vezes a camisa do Corinthians sendo vendida, sei lá, nas lojas de Amsterdã. Uhum. É uma questão interessante, né? O futebol brasileiro tem, talvez, com relação a esses mercados alternativos, algo que os outros não têm, que é competitividade. Você pega um campeonato mexicano,
Na liga lá os times jogam poucas vezes por ano. No máximo joga 50 vezes, porque lá é mata-mata, às vezes você cai cedo e não tem muita sequência. Você vai jogar na MLS, você vai ter, claro, o nível de vida americano e tal, mas aqui no Brasil os times são melhores, em tese, tecnicamente, do que os times de lá. E você está num país que tem outros atrativos turísticos, tem a praia. O Brasil é um país que costuma ser bem quisto internacionalmente. O cara vai gostar de morar no Rio de Janeiro, vai gostar de curtir uma praia no Nordeste, o cara vai gostar. E o Brasil é um país que tem estrutura para receber também esses estrangeiros que a gente comentou. Sim, eu acho que o Brasil tem que usar isso como um trunfo mesmo para atrair esses jogadores para cá, né? Agrega muito ao nosso futebol, com certeza muito, muito interessante para o futebol brasileiro ter mais visibilidade lá fora, com cada vez mais jogadores de diferentes países atuando por aqui. É interessante a gente relacionar isso com o perfil de jogadores que vêm para cá, né? Antes a gente observava mais jogadores sul-americanos, jovens ou média idade que se destacavam por um perfil muito variado, né, de atletas estrangeiros que vêm para cá. O Brasil se tornou um país que recebe qualquer tipo de jogador, né? É um perfil variado e eu acho que nessa variedade tem uma questão interessante que eles, quando chegam para cá, eles não chegam sozinhos. Eles chegam aqui, vai ter um compatriota deles, alguém que já jogou na Europa, alguém que fala a língua deles, que consegue... Porque isso é importante também, porque imagina só, você vai jogar num time, você não entende a língua do país, você não fala português. Ninguém fala a tua língua, só por mais que às vezes ali você tenha um bom ambiente, conviva na simpatia, no sorriso ou nos gestos, vai sentir falta daquele acolhimento, daquele círculo. Então você chega às vezes num time daqui, você tem um núcleo espanhol, você tem, não estou nem dizendo, não digo nem no sentido de panelinha, estou falando no sentido de acolhimento mesmo, você tem alguém para te ajudar, para as famílias se ajudar, para as esposas às vezes conviverem, serem amigas. Isso é bastante importante assim, para o jogador que tá vindo de fora. E falando aqui um pouquinho agora sobre ser um avanço ou um retrocesso para o futebol brasileiro, né? Porque a gente vê muitas pessoas debatendo a chegada de atletas estrangeiros para cá, né? E muitos dando opiniões, tira espaço dos atletas brasileiros, é negativo para o nosso futebol, perde a essência. Ou outras pessoas já vão contra isso e dizem é muito importante o nosso futebol estar cada vez mais globalizado, ter cada vez mais espaço para diferentes atletas e que isso só impulsiona o nosso futebol, que isso só traz benefícios, traz mais qualidade, traz mais diversidade, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, nesses diferentes pontos de vista, né? Eu acho o debate, assim, eu tendo a concordar contigo que é mais positivo. Por outro lado, eu vou até fazer uma provocação aqui. Quantas vezes a gente já não viu, às vezes, um clube trazendo um jogador estrangeiro que talvez o diferencial dele seja ser estrangeiro, e não a parte técnica. Muitas vezes você já viu, poxa, mas trouxe, sei lá, esse chileno aí, esse cara é meio... não é tudo isso, assim, né? Tem esse lado. Mas, por outro lado, eu vejo também assim que é importante você trazer qualidade, é importante você trazer jogadores de fora. Eu vejo como um lado positivo, assim, para você variar o perfil do elenco, né? Os estrangeiros, assim, antes de tudo, quando o time vai atrás, a gente falou que vai atrás do marketing, às vezes vai atrás da visibilidade, mas vai atrás principalmente do quê? Da qualidade. Então, assim, é inegável e impossível você imaginar o Palmeiras de anos atrás, o Palmeiras recente, digamos, sem o Gomes na liderança, sem o Piquerez. O próprio Flamengo sem o Arrascaeta, o Fluminense sem os gols do Cano, São Paulo sem o Caleri. Então, assim, esses caras, assim, tá trazendo muito estrangeiro, mas olha, todos esses caras que eu citei, próprio Almada do Botafogo, todos esses caras que eu citei foram protagonistas de títulos muito importantes desses clubes. Daqui 20 anos eles vão ter os nomes das bandeirões de torcida pintado em muro, porque são caras que ficaram na memória afetiva e na história desses clubes. Então, assim, eu vejo como positiva, não vejo muito assim, tá tirando espaço. Se for assim, então, os brasileiros estão tirando espaço dos ingleses na Premier League, estão tirando espaço dos russos lá na Premier League russa, estão tirando espaço dos espanhóis. Não sei, eu acho que o futebol hoje é muito globalizado para a gente ficar muito com esse protecionismo, assim. E até porque nada impede também que brasileiros joguem em outras ligas, assim. É raríssimo a gente ver um brasileiro jogando campeonato argentino, campeonato colombiano, dá para contar nos dedos, né? Tem questão econômica, enfim. Mas eu acho que é muito mais benéfico do que maléfico trazer esses estrangeiros para cá. E muitos estrangeiros também exercem outras funções, seja como técnico, seja como função do staff, de bastidores, na parte de medicina, fisiologia, enfim. Eu acho que de fato tira um pouco o espaço dos brasileiros nos clubes brasileiros, aqui dando esse maior espaço para os gringos, mas é melhor também a gente ter
ter eles para aumentar a marca do futebol brasileiro, aumentar Sem a marca dúvida. do Brasileirão. Sem dúvida. Hoje, no mundo tão globalizado, e o futebol se insere cada vez mais, né, nesse contexto, essa questão de você aumentar as tuas fronteiras de nacionalidade é uma coisa muito comum para você. E até porque muitos dos estrangeiros que hoje a gente fala que estão no limite são estrangeiros que já estão no Brasil há mais tempo, que já são naturalizados, possivelmente. O Arrascaeta está aqui faz muito tempo, já fala português, já deve ser naturalizado, o Gomes também. Então, assim, dá para ver que a gente não está lidando só com o estrangeiro por ser estrangeiro, são caras que viraram brasileiros, que a gente às vezes até esquece que eles são estrangeiros pela identificação que eles construíram, e pela gente às vezes ter um elenco cada vez mais internacional. Hoje é muito raro você ver um time brasileiro que escala um time titular sem ter estrangeiro. É muito raro. Fronteiras cada vez mais hoje estão mais maleáveis assim para esse tipo de negociação. Muito interessante, muito importante para nós, e vamos encerrar o programa por agora. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer, passar a palavra para o Ciro agora, só finalizar, dizer que foi uma honra para nós, muito contente e muito interessante saber toda a sua visão, todo o seu conhecimento, e acho que deu para a gente refletir bastante sobre os estrangeiros aqui no futebol brasileiro, deu para conversar, discutir bastante, e é algo muito importante porque é um assunto muito recorrente, né? Imagina, eu que agradeço a vocês a oportunidade, legal sempre falar de futebol, como disse, voltar também para o ambiente de faculdade, ambiente acadêmico, interessante poder contribuir com vocês também, fico à disposição para vocês, e sempre é interessante a gente ter essa oportunidade de ver o futebol, não só ficar debatendo foi impedimento ou não, falar mal do VAR, falar mal do gramado, mas você vê como o futebol às vezes se insere em algo muito grande e muito maior e que gera muitas reflexões aqui. A gente aqui nessa conversa que a gente teve, o quanto que a gente não passou pela parte econômica, pela parte geopolítica, pela parte de formação educacional. Então, assim, é muito interessante a gente explorar o futebol de outras maneiras sempre, que eu acho que isso que é muito enriquecedor e que talvez seja um fator que às vezes as pessoas que não são do futebol, muitas vezes menosprezam esse potencial, não veem o quanto o futebol é rico em muitas outras vertentes. Sim, com certeza. É muito interessante tudo isso. O programa foi espetacular, a gente conseguiu falar sobre muitas coisas e agradecer ao público que nos assistiu. E muito obrigado a todos. Encerrar o programa por agora. É isso, obrigado.